Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio aqui desse podcast e a temporada especial do BNI, né? Hoje nós vamos ter um podcast especial das lideranças, vamos falar da liderança, especificamente ali o trio de liderança do BNI PES. Então eu tenho a honra de receber aqui, nesse episódio, o presidente do BNI PES, Marcelo Lucena, a vice-presidente lá do BNI PES, Aline Gil, e o ST, o nosso querido Aquiles. Então fica aqui comigo hoje, nesse episódio, que nós vamos navegar aí nessas questões da liderança, especificamente o trio de liderança de cada BNI. Mas antes da gente começar, eu quero registrar aqui, gente, fazer um registro dos nossos patrocinadores. Quem está patrocinando esse episódio é a Cacimba, né? Nós já tivemos episódios gravados com eles aqui. A Cacimba trabalha com a tradição, que é um dos valores do BNI, ó, a tradição e a inovação. A tradição, que são os sorvetes, há muitos anos aqui no mercado de Campo Grande, e agora inovando com a pizza. Então, dobradinha, pizza e sorvete lá da Cacimba são nossos parceiros aqui patrocinando, ok? Mas vamos lá, bora lá, vamos iniciar aqui. Eu gostaria que o presidente lá do BNI e PES se apresentasse pra gente, né? A pessoa por trás aí do cargo, da função. Seja muito bem-vindo, Marcelo Lucena. Muito bem, muito obrigado, Ana, pelo convite. É uma satisfação estar compartilhando as nossas experiências do BNI. Eu sou o Marcelo Lucena, eu sou empresário contábil, fundador da Lucena Contabilidade. E a minha cadeira como membro, porque antes de nós participarmos da liderança, nós somos membros, né? Todos os líderes são membros. E a minha carteira é a prestação de serviços de contabilidade. Nós assumimos o trio de liderança, eu na condição de presidente, há pouco mais de 2 meses, tivemos aí cerca de 11 reuniões, numa janela, uma gestão de 6 meses. E assim, falando da nossa função, talvez quem vá assistir seja um futuro, né, um aspirante a presidente, a função principal do presidente do grupo é coordenar a reunião. Eu sempre brinco que eu sou uma espécie de MC, né? É o mestre de cerimônias da reunião. E a gente tem também uma incumbência especial de sempre elevar a energia, né? Sim, nós somos exatamente. a temperatura da reunião. Então o presidente tem essa missão de ser a temperatura da reunião. A reunião está na energia que o presidente coloque. Aliás, eu tô aqui apresentando, né? Tô na frente dessa ideia do projeto, mas eu estou como presidente lá do Canidé. Então compartilho aí de você, né? Dessa... Independente, se você tá num dia bom ou ruim, chega, a reunião tem que fluir. Você tem que ligar, né? Ali. E falando também do nosso grupo, nós somos o grupo aqui de Campo Grande mais antigo. Nós iniciamos ali em meados de maio, se eu não me engano, de 2022. Eu entrei em janeiro de 2023. Então, se você ver aqui na minha tagzinha aqui, eu estou no meu 4º ano de BNI. Gente, eu quero logo, falei aqui nos bastidores, né? Eu quero logo ter esse... Pois é, mas na verdade, ser o grupo mais antigo carrega muitas responsabilidades, porque existe uma expectativa maior no grupo mais antigo. Temos os outros grupos também, mas o nosso é o decano, vamos dizer assim. Quem é mais dado, mais é cobrado. Exatamente. Né? Quanto maior a missão, né, maior a servidão. Temos que servir mais ainda. Então hoje eu tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui, viu, Marcelo Lucena, você aí trazer esse olhar. Especificamente esse episódio, nós vamos falar da liderança. Então é o trio, né? Então eu fiz questão que você estivesse aqui estreando esses próximos episódios que estarão ali navegando na liderança, para passar pra gente. Eu quero muito aprender, eu sei que ele tem muito a nos ensinar, né? Principalmente nessa função de presidente. Estou muito honrada com a tua presença. Muito bom, obrigado. Viu? Então, na ordem aí, eu quero falar com nossa vice-presidente. Ela... Aline Gil. Quem é a Aline aí por trás da cadeira, né? E por trás dessa função também lá. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Vamos lá. Eu estou no BNI, meu nome é Aline Gil, né? Primeiramente, estou como vice-presidente no momento no grupo. E já passei por diversas cadeiras até chegar aqui. Eu vi lá no seu currículo, gente. Eu não sou membro fundadora, né? Mas eu iniciei logo após a abertura do grupo. O grupo abriu no início de 2022. Com 4 meses eu entrei, né, para participar como membro. E eu fui convidada, né, por um membro que já fazia parte. E de cara eu me apaixonei pela metodologia.
E participar como coordenação até chegar onde estou, que é a vice-presidência, foi um trajeto muito importante para me desenvolver como empresária, como pessoa também, né? Então, hoje... cada função que você desenvolver ali ia te lapidando. Exatamente. Então, assim, eu entrei quando tudo era mato. Né? Vocês já pegaram o bonde andando, tudo mais mastigado, mais inteira, né? Eu brinco com a Sueli Grisossi, que foi a que passou para mim. Eu falo, você preparou a terra, agora eu quero já entrar. Exatamente. Então, assim, quando tudo era mato mesmo, a gente não tinha coordenadores, né? Os coordenadores estavam em formação, não tinha mentoria ainda. Então, estávamos atrás de uma pessoa para ser mentor. Então, nesse tempo, foi tempo, assim, de nos unir como membros e pessoas mesmo para desenvolver o grupo, iniciar e as pessoas irem entrando como coordenadores e trazendo benefícios para o grupo. Hoje estou no 4º para o 5º ano já. E estou como vice-presidente. Mas a sua cadeira é o quê? Qual que você ocupa lá? Eu sou farmacêutica e sou da área de estética. Então, a minha cadeira é clínica de estética. Clínica de estética. Isso. Então, a clínica de estética é um campo muito amplo, né? Hoje em dia, aqui em Campo Grande, principalmente. Teve um crescimento de mais 500%. E eu fiquei sabendo que você dá jeito no povo careca lá, né? A gente tá... A Aline tá famosa nesse negócio aí. Isso mesmo. Então, o tratamento capilar é um dos procedimentos que eu realizo, né? Tratamentos. E varia de acordo com a necessidade de cada careca que aparece. Tem um problema diferente para tratar. Estamos aí para resolver esse problema. Que bacana, que bacana. Mas aí você assume, então, essa gestão, né? Quando você veio aqui para esse trio. E aí o seu papel como VP é o quê aqui? Para quem não entende, né, de BNI. Para quem não conhece, o vice-presidente tem o papel de organização, né, da reunião, gestão das pessoas dentro do BNI. O que seria essa gestão? Coordenar a performance, o crescimento, o desenvolvimento dessa pessoa como membro dentro do grupo. E para trazer bons resultados e ter a participação correta dentro do grupo. Porque BNI não é só você entrar e querer ganhar, né? Pelo contrário, aqui a gente faz pelo outro, né? Cria relacionamentos com pessoas. Tem que praticar o givers, né? Isso, para depois ter o gain, exatamente. Então, assim, muitos entram com outra expectativa, não conhecem direito. Então, eu estou aqui como vice-presidente para passar essa informação e cobrar dos membros através de todos os coordenadores para trazer resultado para o grupo. Esse é o meu papel. É que, na verdade, assim, nós, na condição de trio de liderança, a gente tem um guarda-chuva onde abaixo de nós estão alguns coordenadores. Então, nós temos a nossa função principal, mas também os coordenadores nos reportam a nós. Então, o trio, ele tem que cuidar de alguns coordenadores, porque tem o como trio se fosse e tem delegados ali. Exato, e tem os coordenadores, que são inúmeros coordenadores. Exatamente. E o que eu acho mais bacana é que essa estrutura do BNI, né, se aplicada nas nossas empresas, não facilita a vida, né? Com certeza. Eu vejo ali cada coordenador, cada função, eu falo, gente, é muito incrível. O que a gente aprende lá, a gente aplica na empresa, aplica até, eu digo mais, aplica até na família. É verdade. Saber lidar com as pessoas, o BNI, ele vai nos... Porque tem situação que a gente chega e se depara e fala, então, eu vou... E aí você tem que ter aquela levar esse assunto para a ética. A inteligência emocional, né? Inteligência relacional. Então, exatamente. O BNI é uma escola de inteligência relacional. A gente evolui muito nesse sentido. Eu falo que existe a Aline antes do BNI e existe a Aline depois do BNI. Quem me conheceu lá no começo... Parece que ela nem falava no microfone, né? Tinha uma dor aí, não tinha? Tinha sim. Eu tinha um problema de falar em público. E hoje tá aqui, eu trabalhei, mas veja só, eu trabalhei 16 anos reclusa dentro de um laboratório. Imagina. Né? E aí, de repente, você monta o negócio e tem que pôr a cara a tapa, né? Então, seu cliente bate na sua porta? Não, seu cliente não bate na sua porta. Você tem que buscar o seu cliente. E essa realidade me fez procurar o BNI e estar aqui até hoje para desenvolver essa questão de... relacionamento com pessoas, entender... É o desenvolvimento pessoal. Exatamente. Mesmo, né? Então, não é só gerar negócios, não. Tem muita coisa envolvida. Momento curiosidade. Vou te contar uma curiosidade, Aline. Em 2000 e... Ai, não posso revelar a minha idade, né? Imagina.
Mas, enfim, a minha primeira faculdade foi de farmácia bioquímica. Só. Que legal. Eu morava, minha tia, né? Ela legal. fez, assim, todo um planejamento familiar. A filha ia fazer medicina, eu faria farmácia, a gente juntava e tal, ia ter uma clínica, enfim, aquela coisa, né? Só faltou combinar com você, né? Aí não combinava. Aí fui, na época o líder para agrárias, lá eu fazendo, né? Muitos anos atrás. Aí, eu líder de sala, toda aqui, né? Ai, vou fazer, vou acontecer, mexendo com os movimentos, que é o meu perfil, né? Aí um dia minha coordenadora me chamou e falou assim, ô Ana, vai fazer outra coisa da sua vida? Porque já era o Não tem quinto nada a ver. desmaio. Sério? Porque sangue? Não posso. O cheiro do mesmo? hospitalar, o cheiro da farmácia. Você quer fazer eu passar mal? Imagina. Olha Aí que ela falou assim, Ana, você não nasceu pra isso. Tem coisa que a gente tem que nascer pra ser, né? Corajoso, professor, né? A importância A do minha professor. coordenadora, eu agradeço ela até hoje. Só que aí deu um boom, né? Porque você pensa que aí você virar, eu era jovem, né? Eu virar pra minha tia e falar pra ela que todo o sonho dela. Enfim, mas aí eu... Pra mim, o sangue é diversão. Olha aí. Não, a minha prima, que inclusive formou em medicina e tal, ela foi comigo na Santa Casa visitar minha mãe. E eu falei assim, você tá sentindo esse cheiro? Aí ela... Ai, delícia, cheirinho de Santa Casa. Eu falo assim, que pra mim, a estética hoje não é trabalho. Olha É isso. hobby. Imagina. Eu gosto muito do que eu faço. Imagina. É diversão real mesmo. Então, isso que eu acho bacana, ó, é a gente enxergar as nossas limitações e cada um tem uma habilidade, né? Sim. E uma dificuldade. E hoje, imagina, aí fui para outra área. Enfim, estamos aqui fazendo o que eu gosto de fazer, que é, né, essa conexão aqui com vocês. Legal. E eu vou conectar agora com o Aquiles, né? Para ele falar um pouquinho quem é o Aquiles aí por trás da cadeira e da função de ST do BNI IPs. Então vamos lá. Eu sou o Aquiles, sou da G5 Materiais para Construção. Minha cadeira lá é materiais para construção, é o meu foco, tá? Sim. A função secretário-tesoureiro, ela tem como principais objetivos e principais responsabilidades gerir o caixa do grupo e dar visibilidade aos membros nas apresentações semanais. Então nós temos Então, lá... você é o cara do dinheiro. É o cara do dinheiro. É o cara que faz acontecer ali os investimentos. Todo mundo aqui, eles precisa disso, precisa daquilo. Trocar o crachá, precisa de cordão, precisa, né? Então a gente tem que gerir com muita responsabilidade, respeitando a ética, respeitando tudo aquilo que rege a metodologia. Além desse pilar, que é um pilar extremamente importante, que é a visibilidade dos membros na apresentação principal. Sim, você que lê a bio da pessoa, faz toda essa programação de quem vai apresentar, né? Exatamente. Legal. Então, nós temos ali um calendário, uma agenda a ser seguida, responsabilidades para cumprir a metodologia e chegar no dia da apresentação com tudo em ordem. Então esses são os dois principais pilares, além de coordenar o coordenador de anfitrião, que é o responsável por receber e direcionar os convidados que chegam nas nossas reuniões. Então, quem tá aí embaixo, aí nesse guarda-chuvinha aí da tua... Do ST é o coordenador de anfitrião. Legal. Isso mesmo. Muito bem, muito bem. E aí você tem que aprender um pouco de relacionamento também, de gestão de pessoas, porque eu tenho certeza, não sei se é só no meu grupo, tem gente que vai mandar a apresentação nos 45 do segundo tempo, tem? Acontece. Ali a Tem gente... que ter aquela Nós coragem de falar, temos, amiguinho, olha, seu prazo expirou. Na verdade, quando a gente integra a nova gestão, isso já tem que ser passado desde o início. As regras do jogo. Cada gestão tem as suas regras conforme o trio determina. Então, nós uma determinamos... espécie de discricionariedade. A gente tem uma certa liberdade ali de reger as regras, dentro ali da ética do BNI, mas a gente tem as nossas regras, a gente pode estabelecer, Então, a gente tem essa então, liberdade. Cada trio tem autonomia, eu acho isso bacana, né? Isso. Que é autogerido, né? Então, aquilo que fica mais moldado de acordo com as realidades. Nós temos que lembrar o quê? Cada trio e cada um desses indivíduos são empresários. Cada um tem as suas particularidades. E é diferente de um para o outro. Eu sou de comércio, ela é de serviços, ele é de serviços. Então nós temos situações... Acabou agora as declarações do imposto de renda. Então ele estava vivendo o maior momento de dedicação de um contador. Então
a gente tem que adequar as necessidades que o trio precisa para conseguir entregar o melhor a cada reunião. E eu vou te contar um segredo. Ele, naquela semana turbulenta, eu consegui arrancar ele aqui no laço, junto com o Dex, que o nosso primeiro episódio ele tava aqui, viu? No meio do furacão. Muito bom, parabéns. Isso que ele está falando, das características, isso eu acho muito legal. O diretor consultor, o embaixador, quando vai fazer os convites, eles têm essa sensibilidade de encontrar um trio que se complementam. Então, assim, nós somos bem diferentes, estamos em atividades diferentes, temos personalidades diferentes, mas ao mesmo tempo nós nos completamos. Porque não adiantava muita coisa você ter um trio idêntico. Não, você tem que ter um trio diferente. Uma pessoa tem um tino mais para uma questão, outro tem outra. E assim o trio ele tem que ter essa complementariedade. Essa sinergia. A gente se complementa para realmente ter uma gestão. E o que ele está falando de transmitir as informações, cada trio deixa a sua digital. Cada trio tem uma característica, tem uma forma de trabalhar e a gente tem tentado de alguma forma deixar as nossas digitais uma marca da nossa gestão de 6 meses. Então, mas considerando assim que para o BNI, o crescimento, que é um grande pilar, né? Sim. É importante. Então, no fundo, o que vocês 3 fazem é reter os que estão e buscar novos membros. Exato. A base é isso, um crescimento. Mas, então, eu queria que você... Vou já aproveitar que você está aqui nesse assunto e entrasse um pouco nisso. Como engajar os membros, criar um ambiente acolhedor, produtivo, como fazer com que essa equipe funcione, que essa equipe esteja mais engajada ali. Pensando nesses 2 pilares, né? Sim. A retenção e a expansão. Assim, nós tivemos o último evento com o nosso Dex, o Mário Quirino, e ele nos apresentou a taxa de retenção de 50%, ou seja, é muito pouca essa retenção. E essa retenção, normalmente essa evasão, ela ocorre no primeiro ano. Então, assim, o nosso olhar ontem, na nossa reunião com coordenadores, que nós fazemos uma vez por mês, é ter esse olhar para esse egresso, para quem acabou de chegar. Porque assim, você chegou, você é novo naquele ambiente, as pessoas vão te observar. Né? Então a gente sempre, eu faço o nosso passaporte, eu falo muito da visibilidade. Estar presente, ser pontual e acima de tudo, vestir a camisa. Eu tô vestindo a minha camisa da Luciana Contabilidade, você tem que vestir a camisa do BNI. Né? Você tem que estar interessado. O BNI não é local para pescadores e caçadores, é local para quem quer se dedicar, se entregar. Então a gente sempre fala, você tem que se entregar. Mas aí, ao mesmo tempo, esse membro que não está à vontade, talvez ele não é uma pessoa, é igual a Aline falou, ela era uma pessoa do laboratório. Então a gente recebe pessoas que não é do network, não lida com muitas pessoas, tem né? Que acolher. Então é um processo de mentoria. Eu até e ver como funcionou, que é o tanto que ela se desenvolveu. Eu falo que é a jornada BNI. Então, nesse primeiro ano, nessa jornada, nós, enquanto líderes, temos que ter esse olhar sensível para essas pessoas. Pô, às vezes ela tá num cantinho no momento do café. Vai pegar na mão mesmo. Pegar na mão. Por exemplo, a gente tem adotado ali, o membro faltou. Mandou um substituto que seja. Eu até brinco, mandou uma mensagem. Olha, a sua substituta é muito simpática, mas eu senti a sua falta. Tivemos um membro que ficou doente. Tá tudo bem, o que você tá precisando? Esse é acolhimento. Porque o membro tem que entender que ele é membro. O membro é parte de um corpo. É o pertencimento. É o pertencimento. Né? Então, se você não se sentir parte de um corpo, né, o membro é parte de um corpo. E sentir que ele é importante e que ele fez falta, que a gente sentiu a sua falta, então a gente vai criando esse corpo. Então, quando a gente cria o corpo, o membro se sente importante, parte, e aí a gente consegue manter essa retenção, e aí quem chega de fora, o visitante, ele vê que existe um ambiente de corpo ali, poxa, que legal, quero fazer parte disso. Agora, quando ele vê que existe dissensão, essa divisão, e não existe essa união, aí nem entra e o que está dentro sai. Quer sair, exatamente, muito bacana. E vocês tem uma outra visão diferente, ou é isso mesmo, Aquiles, dentro desse assunto nosso aí? Não, é isso mesmo, a gente compartilha das mesmas opiniões, e algo assim que a gente trouxe muito forte na nossa liderança é a questão de sermos exemplos. Né? Porque o trio... A começar pelo trio, então. Né? A questão de pontualidade, a questão da visibilidade, a questão das contribuições, de referências, nós vamos entrar no detalhe disso, de fato ser participativo e ser exemplos, para que a gente espelhe as nossas atitudes, a nossa visibilidade, credibilidade e a rentabilidade que inspira, que tem, para os outros membros, porque eles falam, gente, olha, dá certo, porque eles fazem, dá certo. Não ia dar certo na hora lá do recolhimento de contribuição, né? Aí, sem destaque. E começa por nós. Começa por nós, eu sou o primeiro. Eu sou a primeira. O primeiro 30 segundos, o primeiro recolhimento de contribuições.
E o que eu percebo? A semana que eu tive poucas contribuições, parece que todo mundo tem, né? Eu falo assim, ai meu Deus. Eu me sinto Constrangedor. envergonhada quando eu não consigo contribuir. Eu cheguei num nível dentro do BNI que é para minha própria cobrança. É inaceitável eu não contribuir com o grupo. Você vê. Então é parte da minha semana. Enquanto não chega a terça-feira e eu olho lá minhas contribuições não estão prontas, eu vou atrás. Eu Mas busco tem contribuir. o que a Aline está falando, o membro do BNI, ele tem que entender que você é BNI todos os dias. Sim. Por exemplo, Não a é só nossa na reunião, quarta-feira. a nossa reunião é nas quartas-feiras. Isso. Às vezes o membro ele lembra do BNI na segunda-feira. Por quê? Quando a gente chega Ou na quarta-feira... terça à noite. Ou na terça à noite. Exatamente. O que surge de lançamento terça-feira de manhã, terça-feira da tarde, não é isso. Convidados na última hora. Quando Não o membro deixar ele nada faz pra isso, cima da hora. Quando o membro ele faz um lançamento terça-tarde, claro, não é regra geral, mas normalmente ele sinaliza que ele lembrou do BNI só na terça-feira. Não pode ser isso. Tem que viver o BNI todos os dias. Estar atento e antenado para as oportunidades. Eu não tô há tanto tempo assim como vocês, mas eu tenho aprendido isso, assim, de trazer o BNI pro meu dia a dia. É como se o BNI fosse uma extensão da minha empresa. Exato. Exatamente. Né? Eu tenho buscado isso. E aí, fazer com que a gente pratique isso no dia a dia, que pra mim foi importante da metodologia, eu falo assim, o BNI ele é bom pra quem gosta de método, que né, tem rotina, disciplina, vai ficar, né, que são os conformes que vão seguir. Tem que fazer isso? Eu vou fazer. Mas também, Aline, é bom para os que não gostam de rotina como eu. Se organizar. Sim, eu vejo como uma escola, eu falo. Então, ele me ajuda a aprender a fazer, né? Ele me ajuda a fazer. A gente, acho que a Aline vai lembrar. Eu lembro que no começo, quando a gente entrou, era muito comum, você terminava o café ali e a pessoa batia nas costas do outro. Tchau, gente, deixa eu trabalhar. A gente corrige na hora. Eu falei, você já está trabalhando. Você tem que entender que BNI é trabalho. É um trabalho tático. É um trabalho tático. Agora, se você achar que o BNI não é um trabalho, se você for fazer 1 a 1 e sair do 1 a 1 com sentimento de culpa, ai meu Deus, preciso cuidar das minhas coisas. Ai, Perdi tempo. Fiquei 1 hora fazendo 1 a 1. Ai, preciso cuidar das minhas coisas. Não, gente. Olha para o BNI como trabalho, como uma extensão. Né? Um dia de trabalho normal, né? Exato. Uma coisa que ensina também é a questão do desprendimento, né? Que nem, por exemplo, ficar sem olhar celular, sem ficar cuidando das mensagens que chegam e tal. É O que eu libertador, aprendi ali? Eu aprendi que as pessoas, elas se tornam reféns do solucionador de problemas. E aí, enquanto você é um empresário que soluciona os problemas, tudo que acontece na hora, eles dependem de você e não se autodesenvolvem. A partir do momento que eu passei a ficar 3 horas sem olhar o celular, aquilo foi libertador. Porque os problemas foram se resolvendo e depois da minha 4ª reunião do BNI... Você falou, nossa, eu não sou tão importante assim. Mas assim... A G5 vai funcionar sem mim? Demais. Como que é forte isso, né, Marcelo? A verdade é que existem muitos empresários que são empregados da sua própria empresa. Eles são vítimas do operacional e são empregados da própria empresa. Verdade. Porque ele não consegue se desvencilhar. Ele tem problemas de... E o BNI nos ajuda a você a delegar. Né? A delegar. Deixa eu cuidar do tático, operacional, eu coloco outras pessoas. Você tem que entender um cara do tático, cabeça que olha de fora. O BNI, ele ajuda a moldar a cabeça desse empresário a ele, de fato, virar empresário. Tem gente que lá que entra com cabeça de operacional e se torna empresário durante a sua jornada de BNI. Eu Que sou legal. uma. Eu sou... 2. Aline é um exemplo vivo de que BNI dá certo. Eu falo que vocês tinham que ter me conhecido em 2022. É muita diferença, gente. Mas a gente abre a empresa com cabeça de operacional, isso é normal. Todo mundo começou no operacional. Ninguém começa CEO, né? Não. Exatamente. E assim, É uma o construção, desenvolver e poder ajudar outras pessoas, né? Ou que tem essa mesma questão de desenvolvimento, né? A gente tá ali para gerar negócios, fazer negócios, trazer referências, sim, gente, isso é muito importante. Mas quando a gente acolhe essas pessoas, integra ela dentro da metodologia, ela começa a entender que ser empresário é diferente do operacional que eles estão falando. Sim. Né? Então a gente sai um pouco do operacional e começa a entender a empresa como macro. Então a gente se desenvolve nessa parte também dentro do BNI, é muito interessante. É a vista aérea ali, né? O olhar, exatamente. ampliar o olhar, a visão. Lógico que tem coisas que dependem só do olho do dono, como fala, né? Mas a gente consegue melhorar muito essa questão de olhar por cima, de delegar,
de dar funções para outras pessoas fazerem por você e confiar nas pessoas também, porque quando você faz bem o que você faz, é difícil confiar que alguém faça como você. Então a gente começa a desenvolver essa questão de confiar mais no outro também. Que legal, Que bom. legal. Passar Mas confiança. antes da gente ir lá falar um pouquinho da cadeira de vocês, que no próximo bloco eu quero entender um pouquinho, né, da cadeira. Deixa aqui, para quem está nos assistindo, o legado que vocês gostariam de deixar para a próxima gestão. Porque daqui uns dias troca, né? Sim. Daqui meses. Passa muito rápido. Para os que vão entrar aí, para o próximo VP, o próximo ST, o próximo presidente. Que legado que você quer deixar lá da sua equipe? Quer começar? O legado que eu quero deixar é se importar com os outros, né? A gente tem um risco muito grande de pegar, né, todos os nossos valores e virar demagogia. Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de tudo que eu afirmo, eu realmente não praticar. Então, valores, ele não pode ser só para pendurar numa plaquinha, né? Só teoria. Era muito comum para quem ia. Eu estudei contabilidade, fui professor no curso de administração. Então você começa lá, missão, visão das empresas. E assim, eu lembro que quando isso surgiu, era muito comum as empresas colocar nos quadros. E aí, entre os funcionários, existia sempre aquela massa, olha aí, ó, missão, visão, valores, passa bem longe. O meu gestor tá bem longe disso aí. Então, eu não quero ser um mero demagogo, que eu vou lá e falo de servir, que eu falo de me importar, e de fato eu não viver isso. Então, o que eu quero deixar de lição é viver aquilo que você prega. É viver as palavras que você profere ali durante porque eu sou o camarada que apresenta os valores do BNI. Então eu não posso simplesmente só verbalizar lá em público e não viver isso. Então o que eu sempre faço, um exame de consciência, o que eu estou vivendo de fato em cima daquilo que eu estou falando. Então assim, como que eu vou cobrar um membro, né, se eu não vivo isso? Então essa coerência entre o que eu prego e o que eu vivo. Isso para mim tem que ser o legado do presidente, para ele realmente ser inspiração. E deixa eu pegar o gancho com ele aqui, que eu também estou nessa função de presidente, e eu falei desde o primeiro dia, o legado da minha gestão, né? Como se fosse um plano de governo. Briga com o povo. São 2 pilares. Um que faz parte da minha personalidade, né? Olhar sempre o copo meio cheio, nunca meio vazio. Então, trabalhar essa parte do pensamento, né, positivo. Também. Então, lá a gente tem isso como cultura, né? De você estar ali, a visão positiva. Então, é um dos pilares. E o segundo é o VCR, que é trabalhar a visibilidade. Então, hoje, vocês estarem aqui, e quando você falou, eu falei, bom, então eu tô começando a praticar o que eu falei lá, né? Há 2, 3 meses atrás. Era justamente isso. A visibilidade não só no U ali. Porque hoje que eu tô tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho, de receber uma bio da Aline, de entender um pouco aqui como ela começou, o processo, tudo. Então, essa visibilidade, além da nossa equipe, além do U ali, da reunião, né, do dia específico da tua equipe, e começar a materializar isso. Então, a ideia do podcast surgiu aí. Um dos valores que nós temos é conexões globais. Eu, às vezes, falo com alguns dos membros. Nós falamos tanto em conexões globais, mas às vezes não conhecemos o membro da equipe do lado. Eu falo, o coleguinha que tá Como sentado. você quer conectar o globo, sendo que na cidade, às vezes, você não se conecta. Então, antes de fazer negócio com o pessoal, né? Lá na China, lá nos Estados Unidos. Vamos conhecer quem tem aqui em Campo Grande. Vamos lá no Aquiles comprar o material de construção, né? Legal. Exatamente. E no caso da minha vice-presidência, o legado que eu quero deixar é cumprir metodologia. Gente, se existe uma metodologia, para que colocar problema onde tem solução? Não tem que reinventar nada, né? Não tem que inventar nada. É seguir o método que já é sucesso no mundo todo, né? Todo mundo que estuda o BNI, já está dentro do BNI há algum tempo, sabe que a metodologia funciona. Validada. Contanto que cumpra a metodologia, né? Faça acontecer aquilo que a gente tem em treinamentos, coloque as contribuições em ação, né? É muito difícil a gente aculturar as pessoas que estão entrando a contribuir, né? Quando consegue, o legado é manter, né, o resultado, né? E sempre elevando esse resultado para melhor. Então, meu legado é esse, fazer cumprir a metodologia. Que bacana, Eu Aline. acredito que ainda melhoramos muito aí até o final.
Tenho a gente fé que aprende vai... toda reunião é aquele exame de consciência, o que a gente pode melhorar, a gente conversa muito, poxa, o que pode melhorar, ideias e tal, porque a gente quer fazer de toda reunião um show, né, cara? A gente não quer que seja só mais uma reunião. Sempre se cobrando, sempre tudo Já muito que a pessoa saiu organizado, de casa, sim. né, às 7, qual que é o horário de vocês? 7, nós mesmos chegamos ali 7h10, mas a reunião começa às 7h30, né? No frio, faça sol, não, chuva. feriado. Então tem que valer a pena, né? Até no feriado. Até no feriado nós tivemos. Porque eles falaram assim, eu falei, e aí? Eu não tinha experiência nisso? Eu falei, pessoal, quando teve feriado que vocês trocaram de dia, porque no nosso caso teria que fazer na segunda, que era o único dia livre, né? Quando vocês fizeram no outro dia, funcionou? Ah, não, Ana, o povo não vem, porque muda o dia, parece que fica estranho e tal. E vocês já fizeram no feriado? Ah, em feriado também o povo não vem e tal. Eu falei, então, vamos manter, né? Mas deu muito certo, tivemos convidados, foi muito legal, assim, a experiência, né? Eu falei, então faça sol, faça chuva, Talvez aquele feriado. convidado que não poderia vir no outro dia, então ele vai só no feriado também, e abriu a janela para ele. Sim, exatamente. Bom, mas então bora lá, eu quero encaminhar aqui para o terceiro bloco do nosso episódio, né? Entender um pouquinho da cadeira de vocês. Agora esquece um pouquinho a função trio, né? Para que vocês possam navegar ali, porque eu sei que vocês aceitaram esse desafio, mas ele é temporário ali, né? Na próxima gestão, talvez você esteja numa outra função, né? Numa outra cadeira. Então fala um pouquinho do Lucena, do Marcelo Lucena ali, enquanto cadeira, Marcelo. Tá. A minha cadeira é de prestação de serviço de contabilidade. Sim. Eu sempre me recordo como que surgiu o BNI, como que ele apareceu na minha vida. Eu estava viajando, viagem de férias, no final de 2022 para 2023. E aí um amigo meu foi conhecer o BNI, gostou, né? O Paulo, inclusive, é membro nosso. E ele falou assim, cara, eu encontrei uma coisa que é a sua cara. Eu sempre tive essa personalidade mais expansiva, mais comunicativo. Eu sempre fui aquele menino da escola que, assim, todo mundo queria fazer o trabalho lá. Eu não vou... Eu falava, eu apresento, eu também. Então eu sempre era aquele que apresentava. A líder de turma, eu era candidato. Então, os aparecidos, né? É o Sidão, né? E aí, quando eu cheguei, ele me convidou a falar, quando você voltar de férias, eu quero que você conheça uma reunião de empresários que é a sua cara. E eu cheguei, na época a gente fazia no Senac Hub. Eu cheguei naquilo lá, cara, o anfitrião, foi a Carol que me recebeu. O sorriso da anfitriã, né? Cara, aquele... Anotou o seu nome no crachá, colocou aquilo ali em você e eu me senti... É mágico, né? Eu falei, olha, cara, que parece que legal, né? eu me encontrei. Eu falei, isso aqui realmente é a minha cara. É isso que eu quero. E eu estava num processo do escritório, ali, tinha recém passado os 10 anos de escritório, e eu precisava de um marco, porque a minha vida é feita de alguns marcos, né? Quando eu entrei no exército, quando eu escolhi fazer contabilidade, e eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus, né? E eu acredito sempre assim, quando abro uma porta, eu oro a Deus, eu peço oportunidades. Quando abro uma porta, eu entro. Sim. Pode ser uma porta meio bizarra até, mas eu abri a porta, eu entro, que eu acredito que foi Deus que abriu. Sim. Graças a Deus, todas essas portas que eu entrei me levou a lugares maravilhosos. Então, quando surgiu o BNI, eu falei assim, é uma porta, Deus está abrindo, eu entrarei nela. Deus colocou e aqui. eu estava orando porque eu estava num momento assim que não tinha nada de emocionante acontecendo na minha carreira. Eu precisava de uma coisa diferente. Eu recém tinha saído de uma instituição de ensino, eu dei aula há 5 anos numa instituição de ensino, uma faculdade, fui coordenador de curso, então vivi uma vida muito intensa de 2015 a 2020 e minha vida estava num marasmo. Eu precisava de mais um choque de emoção. Renovação. E aí o BNI surgiu nesse sentido, que foi um desafio para mim. E aí quando surgiu o BNI, eu falei, puxa, a vida era o que eu precisava. Uma injeção de ânimo, algo diferente, me desafiou. Você encarou como uma oportunidade, pitch né? de 30 segundos. Que isso, gente? Como que eu vou falar do meu negócio em 30 segundos? Uma palestra de 7 minutos. Imagina, uma pessoa de 5 anos de sala de aula... Que tinha que ficar enrolando ali. O professor, ele vira... quase que um prolixo. Ele fica inventando, porque às vezes você pega um conteúdo de sala de aula que você consegue resolver em 10 minutos, você tem que usar numa aula de 50 minutos. E outra, você tem que criar formas para cada um entender o que você está falando, Exatamente. né? Eu até usei assim, eu preciso exercer o poder da síntese. Então o BNI me ajudou nesse sentido para eu exercer o poder da síntese. Fazer uma palestra de 7 minutos, eu falei assim, é impossível ser fazer mais uma palestra objetivo, de 7 né? minutos. E hoje a gente vê que
É possível você passar uma mensagem em 7 minutos com conteúdo relevante e que vai gerar conhecimento para as pessoas Falar que o que estão importa, assistindo. né? Exatamente. A gente enrola demais. E eu já estou enrolando demais. Vamos lá. Bora, cadê o timekeeper? Cadê? A gente tem que convidar o timekeeper para fazer parte do podcast. E aí foi maravilhoso. Eu entrei e eu já falei, onde que eu assino? É isso que eu quero mesmo, onde que eu assino? E aí então eles não venderam o BNI para você que comprou. E aí o meu convidado, o meu patrono ali que me convidou, ele falou assim, calma. Não precisa tudo lá. Entende primeiro, faz a reunião com o Dex, vai entender. Eu falei, não, cara, é isso mesmo que eu quero. E pronto. E essa foi a minha jornada. Eu entrei, foi maravilhoso. Claro, o primeiro semestre você vai tateando o universo. Sim. Né? O que eu tô fazendo aqui, cara? Puxa vida. E referência? Aquela autocobrança, né? Ah, mas eu não gerei referência. E aí, será que vai dar certo os primeiros mesmo? 6 meses você fica ali e tal. Mas realmente, depois eu fui evoluindo, me aproximando das pessoas. As pessoas vão te analisando, vai gerando aquele relacionamento. E aí, realmente, decolei. E hoje, o BNI, pasmem, olha aí, ó. Corte importante. Hoje o BNI representa a minha receita, o meu faturamento, 1/4 é oriundo das referências do BNI. Uau! 1/4 do meu faturamento vem do BNI. Muito Isso bom é mesmo. sensacional. Então eu sou um exemplo prático de que o BNI realmente entrega resultado. Então, você pode pegar uma frase que eu tô pegando aí dos colegas, que é assim, ó, eu vou ficar aqui até que me tirem, né? Só se me tirarem daqui. No outro episódio, os DCs falando, eu falei, então tá bom, eu também, Ana, só se me tirarem da cadeira. Bom, mas que linda essa história, né? Eu tenho certeza que muita gente que vai nos assistir depois vai ver isso como inspiração. E isso que você falou, dos primeiros 6 meses é importante. Porque a pessoa não... Gente, é um turbilhão de informação. Você não entra sabendo, você aprende. E é um rolê diferente, essa é a verdade. E é mudança de mente, né? Você tá acostumado a fazer de um jeito. Então não é só aprender uma coisa nova, é desaprender o que você aprendeu a vida toda, né? É o que o Marcelo falou, impacta diretamente na retenção depois desse membro, nos primeiros 6 meses. Sim. Não, e BNI é uma coisa você saber o que é networking, né? Outra coisa é você vivenciar uma metodologia para fazer referência de qualidade. É um networking para fazer referência de qualidade. Esse é o BNI. Então, assim, é diferente de qualquer outro network que eu já participei na minha vida. É profissionalizar aquilo que as pessoas acham que é só distribuir cartão, né? Então, assim, eu já participei de diversos outros grupos, não que não funcionem, não é isso, mas, assim, a metodologia, ela traz alguns pontos importantes que faz com que a referência que a gente receba seja para fechar negócio realmente. Então, eu chamo de referência quente. Posso dar um exemplo aqui? O que acontece? Quando nós vamos nas reuniões, a Aline falou reuniões de network, é todo mundo vendendo para todo mundo. Exato. E quando as pessoas caçador que você fala, né? Quando as pessoas chegam lá no BNI e falam, ué, mas ninguém vai ficar me vendendo nada. Exatamente. Não. Lá nós vamos treinar o colega a me vender. Entender Hoje do nós seu temos negócio. 36 membros. Eu, Marcelo Lucena, eu vou ensinar para a Aline e para o Aquiles e os demais membros como que ele vai apresentar a Lucena Contabilidade e ensiná-los os gatilhos para gerar oportunidade. Por exemplo, ontem o meu pedido de referência foi empresário que reclama do contador. Ontem eu recebi uma referência. Ah, meu amigo veio reclamar do contador. Aí, pronto. Já gerou E é até mágico, porque parece que você pede, né? Já é o gatilho. Então a gente vai ensinando os gatilhos. Ah, um amigo meu falou que tá caindo o cabelo aqui. Pronto, gatilho para lembrar dali. Ah, entupiu lá no meu ralo, vou reformar. Gatilho para G5. Então, assim, a gente vai ensinando os membros aos gatilhos. Fica fácil referenciar, É muito fácil. É muito fácil. Mas, Aline, então conta um pouco mais da tua cadeira aí, um pouco mais profundamente. Cadeira, vamos lá. Eu trabalho com estética avançada, né? A minha cadeira é clínica de estética. Dentro dessa cadeira minha, eu tenho alguns procedimentos, né? Que são injetáveis, minimamente invasivos e não cirúrgicos. O que compete à minha profissão de farmacêutica realizar como especialista em estética. E o carro-chefe hoje, dentro da estética, dos tratamentos que eu realizo, é o tratamento capilar. Que né? legal. Além da pós-graduação em estética, eu também me especializei em tricologia. Então faz Conta parte... pra gente, porque eu tenho certeza que quem vai assistir a gente aqui, né, os carequinhas vão querer. Qual que é realmente assim, claro, uma forma leiga, né? Mas o que a pessoa precisa entender, né? Qual que é o motivo da pessoa ficar careca? O motivo de ficar careca, vamos lá, são vários. É um leque muito grande, né? A perda capilar, ela pode ser genética, ela pode ser hormonal, ela pode acontecer por estresse,
Ela pode Uau. acontecer por alguma doença que o teu organismo está passando e o cabelo, ele é formado por proteína, vitaminas, minerais e outras composições importantes que quando o teu organismo necessita dessas vitaminas e tudo mais, esses componentes, ele retira primeiro da pele, unha e cabelo. Uau, Né? então é Pra de poder dentro para fora, não é de fora o para dentro. organismo. Então, se está com o intestino inflamado, se essa pessoa tem uma doença autoimune, se essa pessoa passou por um tratamento quimioterápico, tudo isso pode trazer queda capilar. Então você faz esse diagnóstico e personaliza. Exato. Então, mais tratamento. importante que o tratamento é primeiro passar por uma avaliação minuciosa. Né? É feita uma anamnese sobre a saúde dessa pessoa, o que essa pessoa passou nos últimos 2 anos. Ah, Aline, mas 2 anos? Sim, às vezes a queda capilar pode vir até 1 ano depois do que ela passou. Olha aí. Né? Então, por exemplo, na época que eu iniciei com os tratamentos capilares, estava na época do Covid. Né? No Covid, o corpo entra num processo inflamatório muito grande, né? E o cabelo teve muita questão de folículos alterados, né? A questão da saúde capilar, muita perda capilar devido ao Covid. E questão de pitch, né? Lembra aí um pitch de pedido de referência que você já fez, assim? Do capilar, vamos lá. O cabelo é o maior fofoqueiro do corpo humano, né? Por quê? Porque ele deda, né? Ele diz como está a sua saúde, como está o seu intestino, né? Se você está cuidando do seu emocional. Ai, meu Deus. Né? E se você não está utilizando muita química nesse cabelo, então assim, ele fofoca tudo para mim. Basta eu olhar com tricoscópio o seu couro cabeludo que eu vou dizer o que você fez no último ano. Né? O que você fez de errado nesse cabelo aí? O que aconteceu no Então, verão passado? Exatamente. Tem a lâmpada, então, ela tem a cabeça. Exatamente. Então eu consigo enxergar através dessa avaliação que eu faço, né? Para entender o que está acontecendo com esse organismo, que esse cabelo está caindo. E tudo tem um porquê. Alterações hormonais, por exemplo, entrando na parte hormonal. Homem tem testosterona, né? Testosterona em excesso, ele é transformado em dihidrotestosterona, convertido. Essa conversão faz acontecer a queda capilar. Uau! Né? Então, nesse caso do masculino, alguns casos tem que ter intervenção médica, tratamentos médicos, concomitante com o tratamento estético, para poder voltar a crescer cabelo. Outros casos dá para manter com o tratamento estético. Tem outros que já estão um pouco mais avançados, que a gente trata para ter área doadora para fazer um transplante. Uau, então... Né? E quem fez transplante capilar também necessita do tratamento. Por quê? Ele precisa cuidar desse cabelo que foi transplantado. Precisa manter a saúde desse cabelo. Então também faz parte do meu trabalho o pós-transplante capilar. Que incrível. Mulheres que usam química em exagero no cabelo, perde a estrutura boa do fio, começa a quebrar, perder cabelo. Mulheres que utilizam mega hair, que faz tração de fio, né? A tração de fio ocasiona o quê? Inflamação exacerbada no folículo devido à tração. E pode até ocasionar a morte folicular. Uau. Então, assim, é uma gama... E o pessoal das canetinhas, você sempre fala. Isso, exatamente. O famoso Monjaro, tirzepatida, exatamente. Porque as pessoas utilizam a caneta para emagrecer e esquecem de nutrir o corpo, né? Nutrir o organismo. Então, para de comer, não suplementa, não come proteína na quantidade correta, né? E o próprio tirzepatida já tem estudos falando que ele ocasiona um enfraquecimento folicular. Então tem isso aí também. Que bacana. Olha aí, gente. Muito bom, Beni. Você viu que aula? Tem bastante coisa aí por trás do cabelo. Então, assim, o tratamento ele traz a melhora da qualidade do fio, o crescimento saudável desse fio. Eu, como farmacêutica, também entro com a parte de suplementação, de orientações, né? Para nutrir esse organismo, para crescer forte o cabelo, porque o que adianta eu fazer uma aplicação intradérmica capilar para trazer crescimento e o organismo da pessoa não está preparado para manter o resultado. Exatamente. Então, isso também
me preocupo e está dentro do protocolo de tratamento. Muito bem, muito bem. Então, Aquiles, você viu? Top, né? Precisou ali, né, de um Contador. contador, né, experiente. Tamo aqui, ó. Olha aí, ó. Ó, hoje ele já veio até com o jabá. Organize, Ó, empreende. vai ter que fazer patrocínio do podcast. Com certeza. E aí, né, precisou de tratamento capilar, temos a cadeira aqui da Aline Gil. Lógico que além do capilar, eu também realizo outros procedimentos, né? Então, dentro da tratamento de rejuvenescimento de pele, melhora da qualidade da pele, flacidez, o famoso toxina botulínica que todo mundo conhece, Ai, você... né? Não, eu fiquei assistindo o primeiro episódio, gente... Vocês não estão entendendo. Eu falei, eu preciso, porque eu fico toda hora aqui, né? Eu gesticulo muito. Conversa falei, com o rosto. Eu preciso fazer uns botox, porque aí ficou um monte de ruga, assim, né? Eu disse que avaliando, em vez de avaliar o que tava falando, eu... Vou te fazer uma referência. Pronto. Mas, Aquiles, vou passar a bola pra você agora, né? Vamos lá. E quando a pessoa precisar da tua cadeira? Me fala aí como que funciona. Vamos lá. Antes de falar da cadeira, eu vou falar lá do legado. Sim. Que o ST eu quero deixar a disciplina, muito parecido legal, com verdade. o que a Aline comentou, né? Porque a disciplina, naquilo que você coloca como tarefas, faz toda a diferença. Então, só para deixar isso aí registrado. Né? Obrigada. G5 materiais para construção. Mais do que materiais para construção, eu destaco ali 4 pilares que sustentam e norteiam a nossa equipe, o nosso time, os nossos processos. Primeiro pilar é um atendimento consultivo. Saber aquilo que o cliente veio buscar. Quer de objetivo com o que ele veio buscar e não o que ele veio comprar. Que às vezes nem ele sabe o que ele Exatamente, exatamente. Então ele tem alguns produtos que ele pede, mas ele está pedindo para quê? Nessa pergunta a gente consegue resolver muitos problemas e evitar muitos erros, além de aproximar a qualidade do atendimento e evitar erros futuros e também entender as próximas etapas que esse cliente quer. Que às vezes ele compra no impulso, Exatamente. Às vezes não comprou no momento certo dentro ali do cronograma de obras. Compra errado, compra volume errado, enfim. E a gente tenta, através desse atendimento consultivo, eu digo que ali nós não temos vendedores, nós temos consultores de vendas. Então esse primeiro pilar é o atendimento consultivo. Segundo pilar é um mix de produtos. A G5 hoje disponibiliza de mais de 6 mil itens, produtos cadastrados e a pronta entrega, mas ela vai além desses itens que eu tenho a pronta entrega. Se eu tiver o tempo, e quando eu falo tempo, é 48 horas, é 2-3 dias, de atender toda a demanda do seu orçamento, seja lá 30, 70, 80, 100 itens, a gente vai atrás. Nós temos 2 sócios muito atuantes na parte operacional e na parte de compras, que consegue dar esse diferencial de atendimento. E em rapidez, sua maioria, os materiais de construção vendem o que ele tem ali, a pronta entrega ou que faz parte do contexto de venda de produtos deles. Sim. Então isso faz um diferencial. O terceiro pilar é a agilidade no prazo de entrega. Nós temos uma estrutura hoje de um CD de 4 mil metros quadrados, me dá uma profundidade de estoque muito acima daquilo que eu tenho de faturamento. A gente aumentou aí nos últimos 2 anos 40% o volume de estoque e uma estrutura com 6 caminhões. Ou seja, para se preparar... Para se preparar para entregar rápido. De modo geral, a minha entrega compra hoje, eu entrego amanhã ou no máximo em 2 dias. Então isso aí faz um grande diferencial no mercado. E o quarto pilar é o crédito. Então nós disponibilizamos na G5 um crédito próprio para construtores, para prestadores de serviços, construtoras. Que legal. Aonde é muito comum hoje as demandas de construção, reforma e construção. Eu preciso de uma medição para receber de quem está financiando a minha obra para eu pagar as contas. E isso faz muita diferença. E prestadores de serviços, gesseiros, encanadores, eletricistas. Às vezes eles pegam uma obra por empreita mais o material e ele consegue ter esse prazo na G5, executar a obra, receber, depois ir lá e pagar o nosso boleto. É claro que passa pelos crivos de análise de liberação de crédito, assim como uma concessão de crédito padrão, né? Mas esses 4 pilares é o que sustenta a G5. Atendimento consultivo, mix de produtos, o prazo de entrega ser ágil no ato da entrega e a liberação de crédito. Que bacana, sensacional. Sucesso, hein? É sucesso, né? Aí junta tudo isso, dá o BNIPs e mais os outros membros que vão estar comigo aqui sentados daqui uns dias, né? Gente, eu preciso encerrar com vocês. Okay. Olha aí, o tempo voa, né? Por mim, eu ficava aqui aprendendo um monte.
Mas então eu quero que você deixe aí, ô Marcelo Lucena. Vamos começar pela Aline. Vamos fazer diferente? Pronto, vamos. Aline, uma mensagem final, né? Algo que você queira registrar aqui, nessa oportunidade que nós estamos aqui. Não só da sua cadeira, não só a Aline como pessoa, não só da gestão como um trio, né? Algo que você sentir no seu coração de deixar pra gente. Se despeça aí do pessoal, por favor. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação, o convite seu, estar participando aqui desse podcast, Imagina. Ana. E o que eu quero deixar uma mensagem é que, assim, que perder o medo, né? Se desenvolver como pessoa, estar presente nos momentos, aproveitar cada momento dentro daquilo que é proposto, tanto na vida quanto no BNI, né? E, aliás, gente, ela aceitou o convite nos 45 segundos. Até do dia voz. Ela tá vivendo o que ela tá falando. É isso mesmo. Perder o medo e ir além. Abriu a porta, entra. Isso mesmo. É isso mesmo. Que legal. Então, assim, como disse o Marcelo, né? Oportunidades, né? As portas se abrem, a gente tem que aceitar. Que legal. E encarar isso mesmo. Então, é isso que eu quero passar para as pessoas, né? Bom, então você já passou por algumas coordenações, tá agora de vice-presidente. E o que você acha que você vai fazer na próxima gestão? Já tem spoiler aí? Não tem. Não tem como saber. Não deu tempo A de gente pensar até conversou ainda, né, sobre isso essa semana, ainda Senão não tem pré-campanha, spoiler. não pode. Ai, eu já querendo puxar aqui, Marcelo. Tá de Marcelo. olho. Aí vai dar ética, né? Código de ética. Mas assim, eu sou muito participativa, eu gosto de estar, né, participando do grupo, o servir para mim é muito bacana. Que legal. Eu gosto de ajudar as pessoas, né? A gente tenta sempre melhorar a cada gestão aí, independente de qual coordenação vier, eu estou pronta para a próxima. Que legal, foi uma honra te receber, viu? Muito obrigada. Quero ir lá visitar o teu espaço, Vamos lá. né? Fazer um a um aí. Será que a um gente prazer possa te receber. se conectar. Vamos lá, Aquiles. Agora você, deixa a tua mensagem final, né? Nós temos ali na nossa metodologia a palavra accountability. E essa palavra, ela simplifica na questão de você, de fato, ser protagonista em tudo aquilo que você se dispõe a fazer. Sim. E o accountability, ele passa além daquilo que, de fato, é as suas atribuições como membro ou como liderança, né? Então, ser accountability é isso, é você entender a sua dor, você ter a disciplina de cumprir aquilo que é a sua regra ali enquanto metodologia, seja membro antigo, seja novo membro que está ingressando agora, e também olhar um pouco além daquilo que é a sua responsabilidade. Então, minha última palavra é o accountability. Seja accountability em tudo aquilo que você for fazer. Uau! Se for para dizer uma palavra, assim, que você falou, né? Fale o que seria interessante, mas sair da zona de conforto. É a dica. O negócio é não se acomodar, nunca se acomodar. O Lucas falou ontem, né? BNI não é lugar para quem está na inércia. Não. Você não... estar em movimento. Estar em movimento, sair da inércia e assim, não esperar cair do céu as coisas, não. Tem que ir atrás mesmo, buscar. Levantar todo dia e matar um leão por dia. Então vamos lá. Presidente do BNI e PES nessa gestão. Muito bem. Meu colega aqui, Marcelo Lucena. Qual é a sua mensagem final? A mensagem final que eu deixo é muito da cultura da Lucena Contabilidade. Porque assim, a prestação de serviço de contabilidade é uma prestação de serviço de confiança. Né? Você não troca o seu contador porque talvez por uma localidade ou pela cor dos olhos dele ou porque ele é mais bonito, porque tem cabelo ou porque não tem cabelo. É uma relação de confiança. E a confiança ela se quebra muito em virtude do relacionamento. Né? Experiência entre pessoas. Eu falo que negócio é sobre pessoas. Quem não gosta de gente não pode empreender. Porque por trás de um CNPJ tem um CPF, existem pessoas. Então lá na Lucena Contabilidade nós focamos na experiência do cliente. E normalmente o cliente que chega até nós, normalmente ele vem ferido de uma relação que foi quebrada com o contador, que é uma relação de confiança. Então eu estendo a experiência que eu vivo na Lucena Contabilidade, que é a experiência do cliente, eu levo isso para o BNI. Eu sempre olho que por trás daquela cadeira,
por trás daquele empresário existe um CPF, existe uma pessoa que talvez passou por um problema, de repente ele não veio na reunião porque o filho esteve com febre durante a noite, ele veio na reunião porque talvez ele não dormiu bem, porque uma obrigação que ele tinha para cumprir e não conseguiu cumprir. Humanizar então, esse as olhar relações. de humanização. Então, assim, eu sou uma pessoa muito humana, é uma característica minha, né? É uma característica do meu escritório. Lá, os nossos colaboradores, realmente, nós não usamos o termo família, né, de uma forma muito rasa. Realmente, nós somos uma família e nós enxergamos o nosso cliente como uma família. Às vezes, nós temos umas abordagens, né, que nós temos que colocar limite. Talvez o cliente nos procura de uma forma mais ríspida e a gente tenta entender qual o momento. Primeiro, de uma forma muito educada, o que está acontecendo? E a gente vai... E aí você vai ver que o cliente realmente está com outro problema. E ele joga tudo em você. E lá no BNI eu tento realmente levar isso, experiência do cliente, jornada do membro e olhar com olhos humanos para essa pessoa. Porque assim, quando a gente respeita as pessoas e enxerga o humano, poxa, o resto é consequência natural. É verdade. Em tempos de IA, né? Exato. O humano virou um ativo aí. Com certeza. Bom, então, pessoal, olha, sem palavras aí para agradecer, né? Assim, eu me sinto muito honrada mesmo vocês estarem aqui enquanto trio de liderança do BNI IPs, né? E terem aceitado, né, esse desafio. Eu sei que é desconfortável, né? Expõe, tem a parte da logística aí do dia a dia, deixar a empresa de vocês, ainda mais esses convites assim, né? Do dia pro outro. Mas muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que todos que vão nos assistir, né, enquanto perdurar aqui esse episódio, vão aprender muito, tá? Com esse olhar, com essa dica de vocês. Então, muito obrigada mesmo. Vocês compartilharam as experiências, né, conosco. E eu tenho certeza que esse episódio vai fazer sentido para muita gente, ok? Obrigado. Então, eu quero encaminhar aqui para o final. E se para você esse conteúdo fez sentido, né, e você deseja compartilhar, e você ainda não segue aqui o nosso canal, siga aqui e compartilhe. Né? Às vezes, Ana, eu ainda não sou do BNI, mas eu tenho certeza que muitos insights aqui vai mudar a vida de algum empresário de experiência. Então fique conosco aqui, compartilhe esse conteúdo e até o próximo episódio, porque aqui no podcast da Ana, as conexões florescem, né? Obrigada, pessoal. Obrigada. É isso aí. Tchau.